Zé Conexão, mais um podcast hoje com Paulo Sanches. Conheço o Paulo, vai fazer um tempo, né? Nunca se vimos pessoalmente. Pois é, Mas te conheço o quê? Uns 3 anos? Ou pra mais. mais, uns 3 anos e meio aí. 3 anos e meio que eu conheço o Paulo. E nunca vi pessoalmente. Hoje tô tendo a oportunidade de gravar com ele. Queria te agradecer, cara, esse momento, essa oportunidade. Eu que agradeço, pô. Sempre bom, né? Falar das coisas de Deus aí também, trocar conhecimento, Muito bom. né? E se aquecer aí, não só por causa do frio, mas esse calor humano, vida na vida aí, né? Muito bom. E assim, Paulo, como eu falei pra você, o podcast nasceu de uma ideia em São Paulo, que eu finalizei em Campina Grande, Uhum, que foi uma apresentação de um projeto para evangelizar pessoas. certo. E aí, dentro desse contexto, eu percebi que evangelizar pessoas é você conectar em pessoas, se relacionar com pessoas. E tenho feito, vai fazer uns 4 anos já isso. Comecei por live, tudo. E então, meu objetivo é esse, ter um momento, até as pessoas perguntam, Zé, qual que é o roteiro? Quais perguntas você vai fazer? Aham. Aí eu respondo para ela assim, quando você vai fazer uma reunião, num café, numa cafeteria, numa padaria, ou num restaurante, num almoço, jantar, você leva roteiro? Você leva o objetivo do que se você Sim. quer tratar. Mas um roteiro não. Então, o objetivo é construir esse bate-papo, atrelado a alguns temas que você já apontou de interesse, né? E fluir. Então, para mim é um privilégio ter você aqui. Sei que pessoas já te conhecem, outros vão conhecer. Mas é sobre isso. Paulo, eu gostaria de começar com a primeira pergunta, para o público conhecer você, eu também conhecer mais. Aham. Como foi seu início? Para você chegar até aqui, onde você está, como foi o seu início? Você fala na caminhada Profissional, cristã profissional, profissional. profissional. De formação ali, eu me formei em administração, porque eu queria fazer direito, ninguém sabe disso, né? Mas quando eu entendi que, para mim, né, direito você não tem como você ser raso, ou você lê e se especializa e Tá. entende muito para ser um destaque, um excelente profissional ou não. Então eu acabei indo para administração e lá foi onde eu me achei em algumas áreas. Até hoje, né, eu carrego esse lance de desenvolver empresas, desenvolver negócios. Aí eu fiz uma faculdade uma pós-graduação na FGV, de gestão empresarial. Legal. Só que nesse contato ali, quando eu fiz 19, tinha acabado de entrar na faculdade, foi onde eu conheci. Eu já tinha passado por espiritismo, catolicismo, tudo liderando, né? Fui coroinha, enfim, resumindo. Mas aí foi onde eu me tornei, vamos dizer assim, evangélico, né? De igreja evangélica mesmo, e eu tive uma profundidade maior, um contato, né, maior com a fé, com a Bíblia. Então ali foi onde eu comecei a juntar esse resumo que eu sou hoje, que é profissional barra fé, né, cristã. Muito bom. E eu fiz uma pós, quando eu estava saindo de vereador, outro assunto que eu acho que ninguém sabe, que, bom, o pessoal de Marília, tive o convite, fui resistente, acabei topando por questão de coisas que a gente fala que revelações, né, mas pessoas ali que conversaram muito comigo. Aí eu fiz uma pós em teologia. Que legal. Fiz um ano em teologia, migrei para uma pós chamada Missões Urbanas, que seria o papel da igreja quanto à sociedade, né? Então hoje estou bem resumido, mas eu acho que eu sou esse misto de juntar o profissional com fé, né? Com o natural, que é o que a gente vai falar aí Natural, hoje, não né? vou falar sobre isso. E aí, quando você fala a sua trajetória, você começou a falar sobre alguns cursos que você fez, né? Aham. Faculdade, pós. E aí você já falou sobre o evangelho. Em quantos anos você se converteu? Assim, para não entrar tão profundo, o que seria a conversão, mas onde é o famoso aceitei a Aceitou Jesus, Jesus? né? Isso. Foi na Batista da Paz, ali na Zona Sul, eu tinha acho que 19 anos. Então, eu já tinha tido um contato, porque eu não era só o católico de ir uma vez e tal. Tá. Eu ia, tocava violão, fazia teatro, ia em retiros, né? Então, era bem mais praticante, vamos dizer assim. Só que foi num face a face com Deus que eu tive uma profundidade, que eu encarei, assim, reconheci uma profundidade que eu não tinha. Mas aí foi lá que eu me converti com 19 anos. 19 anos. É. Muito bom. E dentro desse caminhar seu espiritual, você conseguiu manter o seu profissional, no sentido assim, criou um plano para você crescer profissionalmente. É, o que eu entendi muito é que quem acredita ou não
em Deus, em Bíblia, Tá. enfim, eu acredito que o princípio permanece o mesmo, né? Eu sei que eu posso citar aqui, por exemplo, minha irmã, ela não é ateu, né? Ela acredita que existe alguém que criou, etc., mas não que esse cara chama Deus e que esse cara funciona assim. Só que se você for ver os princípios bíblicos, eles funcionam muito para ela. Por exemplo, se ela trabalha, né, e com dedicação ficará rico, ela faz isso, né? E tá muito bem. Se ela é honesta, ela já recusou ficar num emprego que ela passou 9 anos assim apertado lá em Campinas para poder ter um emprego, mas como ela viu algo errado, ela saiu, sem ter para onde ir. Deus honrou. Então, assim, você vê que o princípio não é assim, se você é crente e for fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Não, se você é fiel no pouco, no muito eu te colocarei. Então, estou falando porque eu comecei a ver que os princípios bíblicos, eles operavam, não importa se você era pastor, bispo, ou novo convertido, ou até não acredita, mas eles Concordo, operam em concordo. todas as áreas. E aí foi onde eu comecei a falar, poxa, então eu vou seguir a área profissional Tá. com quem era, no mínimo, muito inteligente, muito sábio, né? E tentei permear as coisas em relação a Sempre isso. você fez isso. Sempre só pautou suas decisões profissionais nisso. No contexto, assim, de entrar em lugares que de fato tem algo para te agregar referente a princípios, valores, né? Ou quando você entende mesmo o evangelho, você também começa a pegar lugares que Que precisam de precisam. você, né, nesse sentido, ou precisa desses princípios, aí você acaba somando. Mas em 2018 eu tive a oportunidade de entrar no Atos 6, que é um amigo até hoje, Luiz Barbosa, um grande abraço, e o Mário, e lá era uma empresa cristã, porém home office, mas eles aplicavam de uma forma muito madura, não era aquela Legal. coisa assim, ai, tem que fazer oração de manhã à tarde, tem que ser evangélico, senão não entra. Não. É os princípios, a essência. Sabe, pessoas decentes, faziam as coisas muito. Reconheciam Deus nos caminhos, mas eram extremamente profissionais e dedicados. Muito bom. Eu falei para você, antes de entrar no ar, né, que eu conheci o Luiz. Ah, Nutella. verdade. Nutella. O Tela é um evento, um grupo que tem de empresários, de pessoas associadas que participa, né? Pessoas bem-sucedidas, que tá bem se posicionada e compartilha dos projetos sociais, das ideias. Conheci ele até, Luiz, quero te convidar para participar, que tá pendente esse podcast. Tem, Boa. Fala tem, para ele vir conhecer Marília. tem um podcast pendente. E bacana, aí você ficou quanto tempo no Atos? No Ato 6, acredito que foram 5 anos e 5 meio. anos. Eu te Lá, conheci aí. no Ato 6, né, a gente vendia. Na verdade, o Ato 6 foi comprado pelo maior player do mercado, que é a Hey InChurch. Church. Né? E ele permaneceu com o E-Inscrição, que é a maior plataforma para eventos cristãos, que ele tem até hoje. Então, estão voando aí. Mas lá foi onde eu sempre falo em entrevista, né? Eu falo, olha, eu comecei como o pior vendedor, porque tinha uma moça que é amiga minha que vendia mais que eu. E eu falava, cara, mas por quê? E isso eu acho que é o tema também que a gente central aqui hoje. Eu ficava questionando a Deus, pô, mas não foi um lugar que o Senhor preparou para mim? Tá. Como assim? Como que eu sou o pior vendedor? Cadê a tua honra? Se eu sou cristão, eu tenho que mostrar que, na cabeça antiga, né, eu tenho que ser melhor que os outros, no sentido achando que Deus ia me validar, né? E, na verdade, eu precisei arrumar várias coisas. Eu mandei bordar um uniforme, camisa, comprei aqueles softbox, né, octabox, não lembro não, para iluminação. Troquei notebook, coloquei memória, troquei internet por fibra. Eu precisava achar o que. E fui estudar, fazer curso na época, acho que era HubSpot, de inbound sales. E aí foi onde eu fui me tornando o melhor vendedor. Depois coordenei vendedores, pré-vendedores, até eu fui parar em sócio lá. Quando vendeu, eu estava de sócio. Tá de sócio. Mas eu estava esperando de Deus aí. Estava esperando de Deus algo que realmente ele fez a parte dele, né? Mas tinha a minha parte, que eu estava terceirizando, né? Tava terceirizando. E dele foi muito bom. E aí existe o tema que nós vamos permear, que é o natural de Deus. Sim. Esse momento você entendeu o natural de Deus? Como É, que foi se despertar para o natural? Porque, que nem você falou, tem coisas que se nós não fizer, Deus não vai fazer. De um vendedor que era um vendedor mediano, um vendedor que não batia meta, para um vendedor que batia. O que que você fez para alinhar o natural de Deus? eu acredito que ali foi o comecinho, mas eu não tinha percebido a dimensão, Tá. né? Eu achei que era algo meu. Eu falei, cara, poxa, eu tava cobrando algo aqui, né? Mas eu precisava achar um caminho. Mas o que eu acho que me estralou, assim,
que eu vi a urgência. Viu? José Luiz. Zé Conexão. Eu sei, Zé Conexão. Mas assim, o que estralou foi, cara, isso é urgente, isso é um tema. Eu tenho um rascunho, né, que eu falo que qualquer hora eu vou gerar disso um livro, porque tudo que eu leio de versículo que permeia isso, ou que eu vejo, mas foi quando eu comecei a atender, porque o Atos 6 atende pastores. Ah, E até então a minha limitação era o pastor que eu me converti e depois o pastor da PIB de Marília, tá. que era meu exemplo, meu paizão. Mas eu enxergava como um. A gente brinca, né? A quarta pessoa da Trindade, mas não no pejorativo. Sim, uma pessoa de... Uma Tipo assim, pessoa de reverência, né? respeito, temor, e Temor, né? reverência, Sim. igual, né? Depois que eu comecei a atender pastores, eu falo isso com muito temor, porque isso é verdade, isso não é, eu não estou falando mal. Você tem pastores muito inteligentes, pastores muito limitados, pastores que estudaram com pós, com doutorado, pastores que nunca assim, terminaram nem o, a gente fala o sesma aqui, né? Nem a escola. Então eu comecei a ver que tinha, assim, tinha igrejas com muito sucesso, quarteirões de uma igreja que não tinha sucesso, fala assim, não conseguia cumprir a missão. E aí eu vi algo mais profundo ainda, que era muitos pastores assim desanimados. Eles começaram a compartilhar com a gente em eventos que a gente ia, foi onde a gente abriu para estar em eventos, como eles estavam questionando a Deus do chamado. Tá. Então olha a raiz do problema. Sendo que a gente olhava por trás ali e falava, cara, o problema ali não é Deus, é gestão. Entende? Então ali eu acho que começou a surgir, acho não, tenho certeza que começou a surgir essa urgência de entender que uma grande parte, e aí tem uma frase polêmica que eu já falei na internet, mas os pastores que mais cresceram não foram os que mais oraram. E isso parece ser polêmico, mas se você não tiver uma estratégia, se você não tiver um conhecimento, uma equipe, saber lidar com pessoas, só ficar orando, pode orar 8 horas por dia, muito dificilmente sua igreja vai receber as pessoas sozinha, né, vai cuidar delas sozinha, vai mandar uma mensagem sozinha. Não é a parte de Deus, né? E como você teve acesso a vários perfis de pastores, né? Com vários perfis, eu digo, uns com mais conhecimento, Uhum, mais preparo, uns com mais cultura, histórico familiar, etc e tal. uhum. Você percebe, eu não sei se você já leu o livro Quem Pensa e Enriquece, do Napoleão Hill. Não, ainda não tive esse Eu privilégio. recomendo e é um livro fantástico. Porque ele fez uma pesquisa nos Estados Unidos com os empresários, os 500 empresários mais ricos da lista lá. Não sei se foi todos, mas ele percebeu que essas pessoas de sucesso, esses empresários, têm um padrão. Ah lá. A pergunta que eu quero fazer para você é: quando você começou a conhecer esses pastores que estava atrelado, por exemplo, a você fazer uma gestão de um software. Por exemplo, você colocar um software numa igreja que existe um líder espiritual que é um pastor, no caso da igreja evangélica. Sim. Você chegou a ter uma conclusão que todo pastor de sucesso, quando eu falo sucesso, eu estou dizendo um pastor que rompeu, igual você falou Sim, do Danilo sim, de sim. Bauru, né? Uma pessoa que rompeu. Aham. Existe alguns padrões? Existe algum... Porque eu sinto isso. Sim. Se você olhar pessoas de sucesso, ou eu olhando pessoas de sucesso, é muito nítido que o comportamento é bem parecido para chegar no sucesso. Estratégia diferente, tempo diferente, mas eu tenho estudado sobre isso também no âmbito profissional e gostaria de fazer essa pergunta para você. Convivendo com esses pastores, Aham. nesse tempo que você viveu na Atos 6, você conseguiu identificar? Falar, cara, esse cara tem potencial e de fato falta só um entendimento, porque no fundo é sobre isso, né, cara? Sim. Excelente pergunta. Você está falando, eu estou duvidando, porque eu nunca fiz uma lista, né? Assim, padrões de pastores e tal. Mas pensando aqui, já vem umas coisas muito rápidas. Até você falou do Danilo. Danilo é um exemplo. Cara, fantástico, né? É que você vê que o cara que vai entrar nisso que a gente vai ticar aqui, não é só a igreja. O que ele pegar na mão, ele pega um negócio, ele vai fazer acontecer. Então ele vai pegar um ministério, um chamado ali, ele vai dar corpo nisso, né? Mas vamos puxar algumas coisas aí. Que parece ser simples, mas é a questão de não andar sozinho, não achar que é o que você sabe que vai acontecer. Muito bom. Porque eu percebo que os pastores que têm... A gente está chamando de sucesso, acho que o pessoal já entendeu. Sim, para não... Mas os pastores que rompem, né? Eles estão sempre buscando de alguma forma. Ou se associar a alguma associação, comunidade não sei o quê, né? Ou eles estão buscando mesmo ler livro, ir em
igrejas quantas pessoas vieram na PIB ver o que estava acontecendo. Muito bom. Então, para quem acredita na parte espiritual, herança, oração, sei lá, transferência, ou eles recebiam algo ali, né? Ou eles recebiam conhecimento. Aliás, o pessoal vinha na PIB e achava engraçado. Eles vinham querer receber uma oração e sair. Sim, o que espiritualizava, né? Acho que Não uma deixa de reflexão. ter essa parte. É uma sede lícita, né? Ok. Mas eles saíam, vinham para cá e vinham muito conhecimento. Aliás, muito não. Isso não dá certo, isso não pode, vai se mexer, né? Mas um lado é esse, é buscar conhecimento, buscar se aproximar de pessoas. Por isso que no início eu falei, cara, isso aqui é rico, esse bate-papo, né? A gente está juntinho esquentando. Outra coisa que não tem como, eu não quero, assim, traçar uma régua, falar o pessoal que não pôde, porque tem gente que não pôde estudar. Mas, cara, precisa, porque você via, assim, 5 minutos conversando com o pastor, não tô falando de falar palavras difíceis, Sim, não, sim. mas você via que ele tinha estudo. Tá. E aí eu já sabia como ia ser a igreja dele. Não tô falando de ter 200 ou 1.000 membros, mas você já sabia que ia ter. De alguma forma ele ia crescer, porque ele tinha estudo. Tá. E não só teologia, estou falando estudar alguma faculdade mesmo, porque isso te traz cultura, né? Isso te traz convivência. E o terceiro que eu estou pensando aqui, esse pode falar um pouquinho mais sensível? Pode falar, pode, tranquilo. Deixa eu ver como é que eu te falo isso. Eu vi muitos pastores observando, porque, cara, foram 8 anos e meio atendendo igrejas. Põe em média aí 2, 3 por dia. Por dia. É muito tempo, né? Muitas igrejas, de Brasil todo e fora, inclusive. Mas eu acredito que existe um cuidado que a gente tem que tomar, não só pastores, mas... eu ia falar humildade, mas não é essa humildade de ser manso, ser humilde, é de entender que a obra é de Deus. Que o pastor, ele não é o cara que manda, que desmanda, entende isso ou não? Muito que bom. ele é o cara, ele é o Claro. reverendo e os serviçais. Você vê que os modelos de igreja que mais estão crescendo, pode visitar qualquer igreja grande. Você vai ver que se ele não está trabalhando com a equipe, empresa inclusive, se ele, não é descentralizar, cada um tem seu papel. Sim. Mas se ele não entende que você não faz nada sozinho, que você não é o cara, você tem um chamado, o outro tem outro, do louvor tem outro, do de crianças tem outro, e isso junto ao ministério, né? Um palavra, outro pastoreio, outro apostolado, e aí a igreja cresce saudável. Uma coisa que eu admirava muito do pastor Claudinei, né? Ele foi ali da PIB, depois foi da Oxygen, da Oxygen. Se você não soubesse quem era o pastor, você não ia ficar sabendo. Porque você chega lá, os líderes, cada um está tomando uma frente, tudo muito organizado. Então você tem que falar, quem que é o pastor? Aquele fulano lá. Ou quando ele estava mais intenso ali em alguma série, que ele pregava todo domingo. Mas senão você não sabia. Entendi. Por questão da humildade Não de é... saber que você precisa dos outros. Muito bom. O ministério muito bom. precisa. Uma vez, é legal esse ponto. Então, foi 3 pontos que você viu. Os que veio aqui, né? mais na mente. Que eu vou recapitular o que eu entendi. Estar em grupos, né? Buscando conhecimento, né? Em grupos. Você falou também sobre o conhecimento de buscar estudo, educação, né? Não só da palavra, mas Sim. uma pessoa que busca educação. E a terceira agora que você falou foi o pastor tem uma estrutura no sentido de ele não ser o protagonista, por exemplo. Ele ser o pastor, o que fundou, o que tá à frente, mas de uma forma... Você falando aí, eu lembrei do Carlitos Paz. Eu gosto muito do jeito dele também. Também. E você tem razão, concordo eu, ou você tem um ponto de vista coerente, porque eu acredito assim, eu nunca fui na igreja da cidade, mas eu vejo o crescimento que teve, e toda vez que eu vejo ele falando, eu nunca vi ele cansado, eu nunca vi ele estressado, eu nunca vi ele... E uma das características de uma pessoa de sucesso é isso. Eu conversei com um pastor recentemente que está tendo um crescimento nos últimos anos e foi interessante essa conversa com ele. Eu não vou citar nome, eu não vou citar lugar para não expor a pessoa e também acredito que tem informação que estou aprendendo, tá? Estou aprendendo eu tenho bastante história diariamente e eu tinha um hábito de colocar nomes. Em algum momento, agora recente, veio na minha consciência, você pode contar uma história, porém sem colocar nomes. Porque o objetivo não é validar a pessoa, o objetivo é levar uma mensagem. E voltando aqui, conversando com esse pastor dessa igreja, ele
primeira coisa que ele fez. Zé, você conhece a visão da minha igreja? Numa sala, um gabinete pastoral. Eu falei, nunca vi. Posso mostrar para você? Eu falei, pode. E ele abriu a apresentação e começou a mostrar a visão, a missão, a visão, os valores, os departamentos, a estrutura, o método de crescimento, de acolhimento, tal. E ele, no slide, eu falei, mas eu sou consultor empresarial e agora determinei que eu vou desenvolver meus negócios, né? Desenvolver negócios, mas focado nesse sentido. Não só em consultoria, mas me apropriando de coisas, né? De negócio. E aí eu falei, rapaz, eu faço consultoria. E nesse tempo que eu faço consultoria, dá para contar nos dedos quando eu vi um empresário fazer isso. Aí eu falei, rapaz, então não é à toa que esse cara tá crescendo. Existe eu não vou falar nem sobre método, mas existe uma organização. E aí foi tão interessante que ele apresentou isso para mim e falou assim, no mesmo momento ele falou assim, Zé, tô indo para tal cidade, porque agora dentro da convenção, as igrejas da convenção entenderam que eu consigo, ou melhor, eu consegui, mediante o meu resultado, que de fato existe uma estrutura. Eu gosto de falar, tem uma estrutura. Então agora minha missão é replicar isso para as outras igrejas. Ou capacitar outros líderes para poder praticar lá. Daí eu fiquei encantado, porque eu acredito sobre isso, viu, Paulo? Quando você chega num determinado ponto, que cada um tem um nível de sucesso, você entende que não é sobre você, o que eu tô fazendo, mas sobre o outro, né? E aí ele começou a replicar e isso vem de encontro que eu quero viver. Eu quero viver essa nova fase. De pegar o conhecimento e replicar, mas não como um consultor, mas como um agregador. Sim. E eu faço uma reflexão para você, sabe, Paulo? Para você, nesse momento. O que você acumulou é real. E não necessariamente você precisa trabalhar para alguém. E não necessariamente você precisa ser consultor. Porque eu descobri nesses últimos 10 anos fazendo consultoria, que consultoria para mim é você entrar em um terreno que não é seu, entrar numa casa, vou colocar um literal da casa, fazer uma obra nessa casa, sendo pago por isso. Tá sendo pago, tudo bem, é modelo. Mas você sair e não ter legado. E quando eu falo legado, eu não estou falando de uma história. Eu estou falando de equity, valor. Porque o consultor, ele entra, eu entrava, dava o meu melhor, recebia por isso, dentro do acordo, da proposta que foi feita, passava-se os anos, saía do projeto e olhava, cadê meu legado? Cadê meu equity, meu valor? Aí descobria que pessoas de sucesso, ele faz no terreno dele. Ele faz se apropriando dele. Então, eu gostaria de te deixar essa reflexão, porque é tempo de você, com o conhecimento que você acumulou, com o que você enxerga, criar no seu terreno. Ah, mas eu posso ter parceiro? Pode, mas tenha o controle. Grande parte dos líderes que eu conheço e que eu estudo, não só líder espiritual, mas principalmente empresarial, são pessoas de posse. Uau. Posse, sabe? Eu tenho falado isso para as pessoas, pô. É tempo de você apossar das coisas. Posso falar um negócio? Claro. É muito bom, né? Aquela coisa, Deus não dá ponto sem nó, né? Porque eu cheguei num cargo, vamos dizer assim, da minha carreira que eu queria muito, que é o head de vendas, né? Esse level, né? Até viu o café com esse level. Para quem não sabe o que é head, explica na palavra o head de vendas é o cabeça, né? Tá. Head é cabeça, mas porque existem eles falam júnior, pleno e sênior, que é o conhecimento que você tem, às vezes taxa de conversão, quem é mais alto, tal. Tá. Mas você sempre vai ter um gestor comercial ou um coordenador. Tá. E aí, acima de toda a operação de vendas é o head. Então, o head ele vai responder direto para o dono ali, ou quando é uma empresa muito grande, para o diretor comercial. Então, assim, foi trabalhado, foi estudado para chegar né, num cargo desse. Mas é interessante porque quando eu vou conversar com as pessoas, eu tive a oportunidade de dar 3 consultorias, né? Em Rio Preto foi uma, Curitiba outra, pouco tempo, mas foi, e em Marília.
Mas você vai conversar com os caras, eles falam, poxa, cara, você tem bagagem, né? Amigos, meus amigos ficam, Sim, falam, cara, vai pra cima. Então eu dei consultoria, mas porque acabou acontecendo. sim, sim, Entrei para ajudar com vendas e aí acabei sim. cuidando da Se equipe e envolvendo, tal. né? Mas eu cheguei até a montar, eu te falei da Intels, né, que foi um sonho que eu tive há anos atrás, que eu tinha uma empresa de negócios voltada para desenvolvimento cristão e tal. Mas, enfim, aí tô parado aqui agora, 2027 quase, e no momento de decisão, mais uma vez, você me falando isso aí, né, de uma forma interessante, assim, inteligente. Mas eu acredito que seja, já passou do tempo, né? Nem é Isso tempo, aí. né? Eu falo porque eu faço 43 anos em agosto. Casei, completou 4 meses. Ah, que Tô com legal. a minha esposa, vai fazer 11 meses. Olha que interessante que eu tô te falando. É um testemunho. 11 meses. Trabalho há 26 anos. O que eu conquistei em 11 meses, eu não conquistei em 20. Mas aí eu fui refletir. Por quê? Pra você que é casado, eu vou falar aqui, ó. Opa, Pra você que é casado, que eu não tenho, eu vou falar porque eu, mas você tem experiência? Não, não tenho. 4 meses. Mas pra você que é casado e não tá prosperando, tem um ponto que eu gostaria que você refletisse. Todo marido, todo esposo que assume uma mulher, o que fez eu conquistar em 10 meses para 11 que completou agora, foi assumir a responsabilidade. Eu sei que é lícito a mulher trabalhar, lícito, isso faz parte, mas a obrigação é do homem sustentar a mulher. E eu vejo homens fracos, como eu era. Mesmo nunca casando, homens fracos. E o que é um homem fraco? O homem que não determina que é possível ele subsidiar a família. E aquilo me libertou. Só que aqui eu tô falando isso pra você, porque primeiro serve pra mim. ah, Quando eu determinei sobre a Valéria, minha esposa, que eu ia casar com ela, veio no meu coração, se eu determino tocar uma família, assumir uma família, no contexto de constituir uma família, que querendo ou não vou falar, fazer um paralelo, é um negócio, sim, sim. tem suas obrigações, tem seus É deveres. uma estrutura. Isto, nesse sentido. Eu falei, eu posso fazer com empresa. Uhum, Foi isso que me libertou. Então hoje, a questão não é ser consultor. A questão é que hoje eu sei o problema que você tem, empresário. uhum. E eu entro aí para entender, porém esse problema eu transformo num produto. Esse produto é meu e você se torna cliente recorrente. Cara, eu fiz empresa de software, mas não entendi isso. Então não quer dizer que eu não sou o consultor, mas eu sou o consultor para a minha empresa. Aham. Cada sentada eu mapeio as necessidades e ali eu gero uma oportunidade para mim, me apropriando para mim. Então é sobre isso, Paulo. Eu sei que você pode ser casado, você falou que é casado há um tempo. Você Não, fui casado. foi casado. É. Foi casado, mas você sabe o que era ser casado. Você sabe o que você tem que se apropriar. É o mesmo princípio. Eu te falo como testemunho. Você falou questão a gente tem, às vezes, receio de chamar a igreja como uma organização, uma Tá. empresa, porque dá a impressão, por um lado, ruim, mas não. Acho que é aí que está o X da questão. Se você não enxergar um casamento, filhos, empresa, igreja, como uma estrutura que você precisa Aí. assumir, ter inteligência para Isso organizar, aí. entende? Fazer acontecer, acho que você cruzou, se pudesse resumir tudo que a gente falou aqui agora, cara, os pastores precisam entender que não é só uma coisa, a igreja não é só uma coisa sobrenatural, que ele lê a Bíblia das 8 às 9, atende 3 pessoas e vai acontecer. Ele tem que entender que é uma estrutura instituída por Deus, né, Isso. que de alguma forma diferente no passado, mas foi usada estrutura física, organização. A Bíblia está recheada de direções, né? Senão não tem como ter sucesso. Exatamente. Então, assim, cara, é sobre isso. Quando eu falei sobre evangelizar, quando eu fiz o podcast, não é converter pessoas, porque só não conhece Jesus quem não quer. Ah, mas por quê? É porque tá aí. De várias formas. É louvor, é música, testemunho, é tudo, tudo. Deus tá em tudo, ponto. Mas, sabe, Paulo, é sobre isso, cara. Eu acredito muito em você. Eu acredito muito nessa estação que Deus vai fazer na sua vida. E não é 2027, não, meu irmão. Estamos 2026. terminando o primeiro semestre de 2026.
Eu falo porque ontem eu falei, fiz uma conexão com uma pessoa, e aí, conversando com ele, fazia um tempo que eu não falava, ele falou assim, Zé, eu tô com 2 negócios pra fechar, e o cara não tá me respondendo, não tá nada. E conversando. Aí eu falei assim, ô fulano, deixa eu falar pra você um negócio. Existe uma oração de Daniel de 21 dias. Era pra chegar no primeiro dia. E essa benção chegou no 21. Então, espere em Deus, Eclesiastes fala, no tempo de Deus que vai chegar. Isso eu falei ontem com a pessoa. Hoje de manhã eu levantei, primeira coisa que eu fiz. Primeira coisa não. O que eu fiz, depois de levantar, me trocar, escovar meu dente, peguei o celular e fui ver o WhatsApp. Aí ele falou, eu gostaria de testemunhar pra você. Olha lá. Acabou de sair aqui esse momento, quando nós saímos, a pessoa me procurou e vai assinar. Só que aí quando você falou sobre Daniel 21 dias, eu fui contar. Quando eu comecei. Olha só. Zé, deu 21 dias. Olha só. Então, por que isso? Porque é sobre isso, Paulo. É sobre você agora. Você tá me lembrando algo muito interessante. Bem que você falou, né? Vamos conversando, não vai precisar de muita cola, não, porque... Mas uma vez eu estava em crise, porque eu tinha acabado de aprender lá na... Bom, enfim, que a gente precisava perguntar para o Espírito Santo tudo. O que eu visto hoje, onde eu trabalho, o que o senhor quer. E a essência disso não está errada, né? Sim, Assim, sim. você ser amigo, conversar, Sim. igual a gente faz às vezes com namorada, com Sim, esposa, né? Amor, tá frio, amor, quer uma blusa, o que você quer comer hoje? Uma coisa saudável. Mas eu levei aquilo tão a sério que eu tinha 2 oportunidades de emprego na época e eu não sabia o que decidir. E eu orando, cara, e Deus não respondia, né? Desesperado. E eu amo a didática, né, de Deus, a maneira como ele ensina a gente. Ele conhece cada um, então ele sabe como você vai assimilar. E eu lembro que no último dia eu precisava dar retorno, às 8 da manhã. Era umas 7h40, eu já tinha que ter saído. Eu tomando meu café ali, lendo. Aí eu comecei a chorar. Eu sou difícil sim para chorar, mas com Deus eu sou facinho. E eu lembro que eu cheguei e falei, Deus, por que o Senhor não fala nada? Por que o negócio é tão sério? Eu não quero ir onde o Senhor não quer que eu vá. Falei, isso eu assumo, enfim. Eu sei que eu cheguei, eu ouvi, assim, eu não vou lembrar exato, mas acho que era 2 Samuel, alguma coisa. Eu ouvi, abre 2 Samuel 15, não sei o quê. Na hora que eu abri, estava assim, então Davi perguntou ao Senhor, por onde eu ataco os filisteus? Por debaixo da montanha ou por cima da colina? O exemplo exato eu não lembro, né? Então respondeu o Senhor Deus a Davi. E era a impressão porque parecia a minha mesma oração. Eu vou no emprego de iluminação ou entro no negócio de SaaS? Então respondeu o Senhor Deus a Davi, por onde fores, te abençoarei, porque já entreguei os filisteus nas suas mãos. Cara, aquilo, você entende como eu fui sendo moldado a entender que assim, a gente precisa ter essa dependência de reconhecer Deus, né? Porque às vezes ele vai fazer igual ele falou para você, não, isso não, isso agora não. Você estava conversando, ele falou pra gente. Sim. Interrompe. Deus, mas estava, não. Sim, interrompe. Né? Paulo foi impedido de pregar na Ásia. Agora não. Mas tem coisas que ele fala, cara, já entreguei, é teu, vai para cima. E é sobre isso. A promessa já está liberada. Salmo 139:16 diz que ele escreveu todos os nossos dias no livro. Não precisa perguntar pro pai, pra mãe, pro papagaio, não. É só ouvir e caminhar. Eu tenho visto, nós estamos falando da parte espiritual, do temor de Deus, de como Deus guia as pessoas, os seus filhos, né? Eu tenho visto o seguinte, quando eu conheci a Valéria, minha esposa, como eu nunca fui casado, eu não tenho experiência, nunca me relacionei muito tempo com uma pessoa até então. Tive namorados, mas sempre sem objetivo, sem propósito e uma passagem curta. E esse cara, um amigo meu num encontro que nós tava entre amigos, amigo de infância mesmo, mais de 30 anos. Eu perguntei pra ele, quanto tempo você namorou? 9 anos. Certo. Quando você estava muito seguro, primeiro mês, quando você teve certeza? Certeza? Nunca tive certeza. Mas como você fez? Eu caminhei. Ah, caminhou? Foi embora. Falei, então determinei caminhar. E quando eu decidi caminhar, que tem de enquanto você está falando, eu sempre fui abençoado.
Antes de conhecer Jesus, eu já era abençoado. Onde eu chegava, as coisas mudavam. Só que acontece, eu precisei caminhar. E nesse caminho, Paulo, que eu tive, que eu tô tendo, que nós vamos ter também, que tá tendo, né? É um caminho de abençoar pessoas. De fazer as coisas acontecer. O ponto não é ser consultor. Não tem... Tudo bem. Mas o ponto é... Existe o que queima no nosso coração. Uma coisa é eu pegar e transferir meu conhecimento. Tudo bem. Mas o que de fato eu quero? E essa verdade do que eu quero, eu fugia dela. Por causa da responsabilidade. Então eu determino o que eu quero. Se eu determinei, eu faço o que eu quero. É só sobre isso. E eu não preciso dar satisfação para ninguém. A partir do momento que, como o Robson falou lá, se tá dentro dos meus princípios e valores, eu vou fazer. Se não tá, eu tô fora. Ah, mas vai dar muito dinheiro. Não quero. Então, eu tô falando para você, porque além de eu buscar conhecer Jesus, crer na palavra, ter experiência profissional, ter experiência com Deus, eu percebi que eu preciso me expor. E essa exposição, igual você falou de conhecimento, eu fui buscar na terapia. E faço terapia toda semana. Também aprendi a fazer. Isso. E essa terapia, até gostaria de agradecer meu terapeuta, o Silvio. Esse trabalho terapêutico mostrou, de fato, uma criança. E um adulto sendo regido por uma criança. E eu olhando, para quem conhece a psicanálise, vai entender. Mas essa criança que é as emoções sendo regindo toda a minha vida, todos esses 40 anos, 43 anos. E aí quando eu me apropriei do adulto na posição da responsabilidade e coloquei a criança no lugar dela e contei a história para a criança do que de fato acontece na data de hoje, aí eu fui, sabe? Então agora, Paulo, é tempo de conversas difíceis, é tempo de escavar com força e é tempo de essa criança não... que essa emoção não ser meu guia. Então, ele falou assim, eu vou compartilhar aqui com você, eu amo o podcast por isso. Sim. Eu não faço por dinheiro, eu não faço para agradar, eu faço para conectar e falo o que eu quero. A tua verdade, né? Que a gente fala. Não, nem sobre a minha verdade. Eu falo o que você vive. O que eu desejo falar. Sim. Eu não tenho um patrocínio que fala o que eu tenho que falar. Não, aqui esse ambiente que me deu foi Deus. Então eu não devo satisfação pro homem. A diferença é essa. E aí quando você não deve satisfação pro homem, aí você percebe que quem te rege é Deus. E nem mesmo pro meu ego. Nem mesmo pro meu ego. Mas esse terapeuta, ele falou uma frase que eu gostaria de deixar para você. Até se tornar consciente, o inconsciente irá dirigir a vida e você vai chamar isso de destino. Não deu agora pra mim essa semana. Falei, mas no fundo é isso. Uma pessoa próspera, Paulo, tá consciente do que tá fazendo. Não sobre uma meta, mas do que tá criando. É tempo de nós criar. Eu tô falando pra você aqui, meu irmão, é tempo de você criar. E não é criar um canal de venda pros outros, não. É criar a realidade que você deseja. Eu tenho convicção, Paulo, que existe uma imagem, uma imagem, como diz Provérbios, conforme sua alma se vê, assim você é. Tem uma imagem aí dentro de grandeza que ainda não se manifestou e vai se manifestar. Amém. E essa imagem não necessariamente precisa estar volando. Não. É sua imagem. É seu projeto. Esse podcast, o que vai cernir é isso. Existe o natural de Deus, que você já entendeu, mas existe a imagem que foi sucumbida, taxada aqui, para eu fazer. Eu vou ter que morrer fazendo isso. Você vai morrer fazendo isso. E esse é o propósito. Você sabe que você tocou num ponto... em Curitiba, eles falam que são mais britânicos, né? O pessoal fala que são frios. A cidade é fria. Mas os curitibanos, eles são mais objetivos. São mais...
Eu voltei agora, 5 dias que eu tô aqui, eu vejo que interessante, um cara bebendo cerveja da outra mesa, já conversa com o outro lá da outra mesa, o garçom vem e brinca, isso é interior. Tá. Lá o pessoal tá fazendo a parte deles, muito profissionais, se são amigos são, se não são, não te É conhecem. reservado, né? Não tem... Enfim, então eu absorvi muita coisa boa de lá, que eu precisava, né? Que dá essa cara mais profissional, mais sênior. Mas você sabe que eu tô sofrendo, não é culpa de ninguém, sofrendo assim, eu tô me adaptando, porque a visão que a gente tem de alguém sênior, de alguém profissional, de alguém head, colide com um cara humilde, simples, Ok, com algum chamado de servir, por exemplo. ok. Era interessante porque um dos meus gestores, ele nunca entendeu como eu fazia comida, porque a gente imagina, passei 12, 13 anos recebendo caravana. Eu amo, não cozinhar gosto, mas eu fazia uma vez por mês comida para todo mundo, não só para quem era da empresa, para quem era do coworker inteiro. E eu acho que Cristo acha isso o máximo, Muito bom. né? Independente de igreja, se eu não tivesse tido Sim, contato, sermos irmãos, um servindo o outro, eu acho que isso quebra qualquer barreira. constrange a pessoa. Mas, isso, você desarma. Certo? Mas ele ficava assim, quase que revoltado. Como, cara? Como você, um C-level, um head, se mistura com a galera lá de baixo? Eu falei, cara, não é a galera de baixo. Eles estão num cargo, talvez, que não estudou aí. Então, Concordo. como que você não cobra nada? Eu falei, cara, tem um princípio bíblico maluco. Eu gastava, sei lá, R$ 150. Fazia comida lá. Comia 20, 25 pessoas, sobrava comida para 4, 5 dias para mim. Não tem como explicar. Eu fazia pastel, fazia macarrão, sobrava molho, sobrava coisa. Você fazia uma vez por mês? Todo começo do mês. Então eu falava, cara, Deus multiplicava, eu não sei se o pão nascia de, eu não sei. Isso aqui, de alguma forma, me sobrava. Então, assim, por R$ 150 eu comia quase uma semana. Caraca. Por causa que eu comia no dia e as sobras. Eu só ia dando uma manutençãozinha, fazia um arroz, um macarrão, mas o resto. E agora, se eu fosse comer lá todo dia, isso aí eu gastava em 2 dias. Isso aí. Então, mas enfim, eu cruzava, hoje eu estou me adaptando. Como é que eu permaneço, né, com esse coração de servo, que eu acho que é uma marca que o pessoal sempre comenta, eu amo servir pessoas. Tá. Vendas, eu tive muito sucesso porque eu gosto de gente. Eu gosto de resolver algo que você Sim. está sofrendo na tua igreja. Eu te vendo um sistema para te ajudar a resolver coisas que você não está conseguindo. Entende? Mas, e ao mesmo tempo, como passar senioridade. Né? O que eu tiro de mim, o que eu não tiro. Eu estou nesse momento aí. E esse momento eu estou vivendo sobre esse ponto. De como a minha razão vai ser meu guia. Meu guia é minha razão. Racionalizando analiticamente. Uhum. E minha emoção vai ser meu equilíbrio. O ponto é, se eu faço um ato que vai me prejudicar e eu não tenho convicção que foi Deus para pedir para fazer, eu vou me padecer. Então tudo que me faz padecer, padeci, que eu já sei o que eu fiz. Já fiz e faço. Aí eu, pá, então não era vontade de Deus. Então eu estou aprendendo a equilibrar a razão. Uhum. Não, mas a pessoa tá... Falei com a minha esposa sobre isso hoje um pouco, conversamos. Não, mas a pessoa pode. Pode, mas ela não é obrigada. Uhum. E você não sabe o que ela já fez. Uhum. E talvez o que ela já fez, ela não quer fazer mais. Não, mas a pessoa que precisa, ela não tem condição, no caso financeira, para comprar uma consultoria, uma terapia, no caso, por exemplo. Falei, concordo. Só que faz a pergunta para ela se ela está buscando crescer. E aí você olha as motivações e o que a pessoa deseja. Porque eu já ajudei pessoas, por exemplo, a ir para uma clínica de dependente, já ajudei, já apoiei, já fiz minha parte. E era 9 meses, a pessoa ficou 3. Aí Deus falou no meu coração, e aí? Você não quis ou ela não quis? Aí eu fui tirando a emoção. Uhum. Então, quando eu vejo hoje um andarilho, eu tenho muita compaixão. Uhum. Mas não ao ponto de, na razão, olhar para a história dele, olhar para aquela pessoa que eu não conheço e falar, ele teve uma decisão, ele teve uma bifurcação para decidir. Então, ele decidiu. Lógico que tem os motivos dele. Uhum. Quem sou eu para falar? Ele teve os motivos dele. E naquele momento, ele achou que esse era o melhor caminho. Então, ninguém se torna andarilho, Paulo, porque quis, mas porque decidiu.
Ninguém nasce na Terra, não, eu vou querer morrer andarilho. A não ser que ele tenha um desequilíbrio emocional, tem um problema emocional, vou colocar assim, um problema psíquico, né? Sim. Mas ninguém nasce pra ser andarilho. Teve o seu Hélio, quando eu tinha loja de iluminação, ele dormia na entrada da loja. Ele tava mendigo ali. Tá. E aí a polícia vinha tirar ele de lá. Toda vez. E a gente ficou com dó, falou, cara, deixa ele dormir aqui. Começamos a deixar uns papelão. Falei, você só levanta porque eu abro a loja 10 para as 8, às vezes 7 Sim, pra não... né? Aí, cara, começamos a fazer amizade, conhecer a história dele. Aí ele começou a tomar café com a gente, que ele levava um pãozinho, um cafezinho. Começamos a deixar ele tomar banho lá. Arrumamos um emprego para ele, como pedreiro, né, em obra lá. Fez a barba. Conseguimos contato com a família. Aceitaram ele de volta, reintegrou. Pô, falei, pô, Jesus tá felizão. 3 meses depois, eu nunca esqueci, eu tava saindo da PIB, inclusive, ele e uns outros 2 lá, dormindo lá num muro lá na frente, tudo lascado. E eu falei, cara, o que foi? Ele falou, cara, no final eu quero ficar aqui. Aquilo foi difícil para entender. Eu falei, cara, é o que? Demônio? Nada. Ele quer. É isso. Mas por quê? Por que uma pessoa quer, no meu entendimento? Porque ela não quer lidar com a realidade. Uma fuga da realidade. Sim, isso eu concordo. Aí ela não enfrenta a realidade. Então, ela vai pro mundo dela. Rapaz, eu tô apaixonado pelo mundo da psicologia, psicanálise. O Deus tem me falado que o que faltava para mim é ter esse entendimento, praticar esse entendimento e ajudar as pessoas a despertar. Só isso. Mas, voltando, eu tô muito feliz que tá sendo diferente hoje, tá, Paulo? Com certeza. Hoje está sendo diferente a forma de eu fazer, até a Jaque, que é a nossa condutora aí do back-office aí do podcast. Gratidão, viu, Jaque? Por tudo que você tem feito, pela sua parceira agora que entrou, a Nicole, né? Depois você corrige aí, meu. Mas tá sendo diferente. E aí, Paulo, o natural de Deus, voltando lá nesse tema. Você entendeu o natural de Deus? Você tem desenvolvido esse tema? E o que você pode falar para nós do que você aprendeu do natural de Deus que as pessoas estão fazendo? Essa é uma pergunta. A segunda pergunta é, dentro do âmbito comercial, referente a pessoas de vendas, colocar dessa área que é o que você mais navega aí e acredito que vai fazer mais sentido. Tá. Como funciona os 3 P's do gestor? Do executivo, do dono, pro olhar para a pessoa. Ah, legal que a gente conversou, né? Isso. Ó, em relação ao que eu entendi do natural de Deus, é assim, a gente vai morrer entendendo, né? Que é muito profundo, mas os 2 polos estão errados. Você esperar só de Deus, que eu percebo muitos pastores, muitos cristãos, estão cansados, etc., porque estão esperando algo de Deus que ou Deus já falou, ou já pôs nele, que é o que você está trazendo, né? Para despertar, ou era para ele estar fazendo. Então vai cansar. Você ficar só esperando. E se você também está achando que é só você, né, que vai fazer tudo, você também vai cansar, porque tem a parte dele. Então, quando eu brinco com essas palavras de o natural de Deus, porque Deus é o Deus do sobrenatural, mas Luciano Subirá, acho maravilhoso quando os livros, porque ele fala muito dessa participação do Espírito Santo, Deus com o homem, construir junto. Pareceu bem a nós e ao Espírito Santo, diminuirmos tal. Então, o que eu entendo do natural é faça a sua parte, né? Deus sempre vai fazer a dele. Ou te impedir, né? Zé, isso não. Ok. Ou abrir uma porta, faz. Ah, mas ninguém passou, faça. Pode ser que você vai passar, mas faça, né? Então, acho que é mais esse sentido, assim, de não negligenciar a sua parte. Prática, né? Você estudar e tal. E a segunda que você me falou ali, em relação aos 3 P's, é porque quando você joga isso para a empresa, você vai, principalmente empresas de líderes cristãos, eles abriram o negócio porque entenderam o chamado, o negócio falou, tem algo que queima, mas estão lá, abriram. Abriram o CNPJ, que ali eu acho que a gente entende que é a gente, né? Mas estão esperando. E o sucesso não vai vir só do joelho no chão, né? Tem uma frase que eu amo que fala assim, ó, faça como se tudo dependesse de você e ore como se tudo dependesse de Deus. Muito bom. Né? Eu acho que ele fecha tudo isso aí.
Mas os empresários muitas vezes estão esperando. Eu tive a oportunidade de dar uma consultoria em São José do Rio Preto. Também não vou trazer o nome da empresa, porque parece a empresa é muito boa, inclusive. Saudade daquele tempo, fiquei lá 7 meses. E ele tinha um problema que ele não conseguia manter ninguém. As pessoas ficavam meio-dia e ia embora. Um dia e ia embora. E aí a gente começa a pôr culpa. O mercado, geração Z, Sim. não sei o quê. Eu falei, cara, mas vamos abrir, Vamos. né? Se não dá para melhorar o que não se pode medir. E aí começamos a olhar assim, então eu falei, cara, deixa eu acompanhar. E ele contratou um cara, vou falar dos 3 P's agora por causa disso. Ele contratou uma moça, a moça entrou, ficou um dia e foi embora. Só ali eu já falei para ele, olha, se eu sou essa funcionária, eu provavelmente teria ido também. Talvez ficaria uma semana. Por quê? Porque assim, não tinha, a gente chama de onboarding, mas vamos trazer uma linguagem bem prática. A pessoa entrava, ele nem mostrava a equipe. Então, coisa simples, tudo bem, esse aqui é o Zé, esse aqui é o fulano do marketing, aqui é a área do café, o banheiro ali embaixo, durante o almoço você pode ficar ali na salinha. Aquilo vai trazendo um dos P's, pertencimento. Eu tenho uma equipe, né, eu tenho um lugar de descanso, eu estou assumindo um novo espaço, vai te trazendo pertencimento, dominância, senso de equipe. E não tinha. Outra que deixava a menina lá, não conversava nada e depois vinha aí, deu certo, bateu a meta, o que fez, o que tinha que fazer. Verdade, cara. Então, Sempre muito frio. Friozaço. Caramba. Então a gente criou muita coisa assim, desde vídeos, dando boas-vindas, olá, que bom que você está aqui, né? Seja bem-vindo à empresa tal. O outro lado, que é o lado do propósito, que você falou, poxa, foram poucos pastores que eu vi trazendo visão, missão. Cara, tem pessoas que precisam entender, principalmente cristão. Isso aí. A InChurch, a gente fala que né, andou bastante lá. Eu via pessoas que, tipo assim, tô dando um exemplo bem aleatório, ganhava 2, já teve oportunidade para ganhar 6, não saiu. Por quê? Por causa do propósito. Porque está num propósito, porque a InChurch tem de igrejas, ministérios, lá na ponta a vida de pessoas, de membros. Então, o P do propósito, isso pode ser mostrado com um slide, com um vídeo de boas-vindas, ou o que eu gosto, isso aconteceu na empresa lá em Curitiba, que eu achei o máximo. Cara, eles trazem uma semana a pessoa, pagam o custo que for. Você fica uma semana ali conversando com o CEO, com o COO, a visão, o que a gente faz, o mercado. Eu fui levado em São Paulo e em Curitiba aos melhores clientes para saber o que eles fazem, as crianças, que lá era terceiro setor. Cara, aquilo você... Caraca. Meu Deus, eu quero fazer parte desse negócio. Né? Você compra o dinheiro foi para segundo, foi para terceiro. Isso aí. Né? Então, só para... eu ia falar dos 3 P's, mas pode fazer que eu sei que você está com pergunta aí. Ou não, você vai fazer uma pergunta? Eu vou fazer, mas pode finalizar. Pertencimento, propósito. Então, e aí a gente conseguiu juntar uma equipe até de 9 pessoas, né? Mas 7 ficaram até o fim. E eu pude enxergar, eu sou muito de observar esse andar com Deus. Eu fico observando as coisas. Falei, cara, e eu comecei a olhar três colaboradores lá que ficavam por motivo diferente. E aí eu comecei a encaixar, você vê que de alguma forma eles estão nesses 3. Tá. Um é o pertencimento. Se você não se sente parte, cara, da igreja, muita gente sabe que não se sentiu parte. Não é só empresarial, mas o pertencimento. Como que eu trazia isso? A moça que tinha separado não tinha máquina de lavar. O filho dela, criança, fez xixi na coxa. Cara, traz, eu lavo na minha casa. Poxa, isso aqui é um grupo. Ok. É que fala família, o pessoal já, nós somos a família. Mas era, num certo modo, de um serviço. Sim, O carro, caiu uma árvore no carro da outra moça. Cara, a gente fez uma vaquinha online, compartilhou, ajudou, levou, buscou. Marmita, quantas vezes a gente rachou, levava um pouco a mais para rachar, porque ela não tinha. Tinha dias que ela não tinha. Tá. Pertencimento. Então, ela não queria sair, por quê? Porque ela achou um lugar, no caso dela específico, a mãe dela tinha falecido. Né? Caraca. O pai é lá do Nordeste, não sei de onde. Ela estava sozinha. Então, não tinha rede de apoio, né? Rede de apoio. Mas assim, de repente ela acha um trabalho, só que agora ela tem amigo, ela tem alguém que canta parabéns, ela tem alguém que chama ela para mesmo. Aniversário. Então, pertencimento. Pertencimento. E a igreja, ela tem que trabalhar isso de alguma forma. Se você não se sentir parte, você não fica muito tempo. Verdade. Você fica um tempo se estiver precisando muito de dinheiro, mas isso você não aguenta. O dinheiro não fica primeiro. O segundo, eu falo que é a questão do propósito. Que isso é saudável. Ninguém quer seguir quem não sabe para onde está indo. Isso é verdade. Né? Então, aliás, a gente tem exemplos assim de gente se matar junto com o líder. Né? Porque o cara tinha uma missão, uma visão, e ele consegue. A visão, ela consegue entorpecer no bom sentido, assim, você vislumbra o que você está construindo. Muito bom. Né? Muito então, bom.
te traz um porquê, te traz aquele motivo de acordar. Por que você está indo trabalhar hoje? Para que você está gravando esse podcast? Sabe? Por que você está indo nessa igreja? Isso mesmo. Então você começa a acordar animado, porque você sabe que você está construindo algo. Isso aí. E aí você vai colocando coisas, visão, missão, onde nós estamos. E até a parte que parece ser ruim, cara, hoje nós estamos negativo. Eu amo empresa que faz isso, a pessoa fala, cara, tô ruim, tô na droga. Todo dia tô cheirando cocaína. É mais fácil trabalhar, seja coisa boa, ó, estamos no lucro, estamos construindo, estamos na melhor fase. Ou não, cara, a gente está precisando sair disso aqui. Isso traz propósito, você quer mudar aquilo. Né? Então é o pertencimento, propósito. Muita gente deixa de ir para qualquer outras empresas ou igreja por propósito. Né? E o último que eu falo que é promoção, a promoção ela não deixa de incluir salário. Porque senão parece falar, pô, vou te dar 20 mil de salário. Parece que você fala, não importa qual seja o propósito ou pertencimento, eu fico sozinho numa sala. Parece que o dinheiro sai lá em primeiro. Tá. Mas a longo prazo isso morre, não Verdade. sustenta. Agora, a promoção que eu falo é que tem gente que trabalha muito, e eu tinha uma pessoa lá, assim, por questão do status mais lícito. Não ser melhor que os outros, mas se validar. Muita gente porque o pai não acredita, porque o irmão teve sucesso e a pessoa se sente frutífero. Tem muito caso. Então a pessoa ela quer um cargo mesmo. Tudo bem, cara, eu vou te colocar de líder aqui dos vendedores. Não vai mudar nada, você só nomeou, mas aquilo fez bem para ela. Entendi. Entende? Então a promoção, e aí como que você mantém? Isso em qualquer estrutura, família, igreja. Pega um filho mais velho e fala, ó, você é mais velho, né? Eu vou deixar com você aqui como guardião dos seus filhos, dos seus irmãos. Aquilo dá um senso de responsabilidade, sabe? Você começa a enxergar como dono, como, cara, tô tendo sucesso, e aí você começa a responder a isso. Muito bom. Então, para fechar, foi isso aí. Ele queria, e ele realmente começou a responder. Você quer tirar um cara que não está produzindo e já vai embora em um mês? Chama ele. É um grande teste, né? Porque ou ele não vai fazer nada mesmo, ou ele vai responder aquilo que ele tanto queria. Muito bom. Então eu chamei ele e falei, cara, vem cá, eu vou precisar erguer alguém. A gente já está com 7 pessoas aqui, indo para 9. Então eu não vou conseguir dar atenção para essa galera. Entende a promoção? Então eu vou preparar você 1 a 3 meses para você ficar abaixo, como um gerente de vendas. Muito bom. Amor, nossa, eu vou ser gerente de vendas. Então assim, você vê aquele cara chegando cedo, saindo tarde, não precisava de tanto, mas quase não almoçando, porque trouxe um senso de promoção, estou produzindo, eu vou... Então você mantém qualquer pessoa, parece até ser ruim falar assim, mas você consegue manter qualquer pessoa com esses 3 P's, promoção, pertencimento e propósito. Agora, quando tem os 3, meu irmão, nossa, quando a estrutura tá 10, essas 3 acontecem culturalmente, naturalmente. E é legal que ficou muito claro para mim esse entendimento, mas eu tenho uma pergunta. Bora. Quando você fez isso, teve um impacto na equipe, mas o reflexo da equipe, da cultura, era no dono. Que fim deu esse dono? Porque, querendo ou não, no fundo era mais sobre o dono do que a equipe, né? De novo eu vi essa cena, era mais sobre o dono. É um espelho, né? Eu cuidei de uma empresa aqui em Marília, que ela reclamava muito da equipe. Cara, eu cheguei a pegar a moto para fazer o roteiro. Quando eu fui ver, assim, 95% era gestão. Má gestão. Tô falando que o dono era ruim. Má gestão, né? No caso deles, abriram, mas não queriam cuidar. Achou que ia funcionar. Não, contrata 3 lá, 2 para isso e vai rodar. Não tinha interação. Mas que fim que deu? Você falou a pergunta. Não, eu digo porque eu já fiquei imaginando. Legal, você impactou a equipe, você cumpriu sua missão, colocou um líder, mas o que vai estragar tudo é pra cá, né? Pra cima, né? É aquele dono. Como que fim deu? Ele entendeu a mensagem? Cara, entendeu, porque muitas coisas, igual você falou de legal, muitas coisas, mesmo eu tendo saído de lá, não voltaram, porque são muito óbvias. Questão dos vídeos, do onboarding. Criou um procedimento ali para fazer isso. O cantar parabéns, são coisas subjetivas, ou invisíveis, mas o cantar parabéns, fazer uma plaquinha de R$25, todo mundo dava assim, fazer um bolo, a pessoa às vezes não tinha aquilo, né? Mas, e muito profissionalismo, tá, Zé? Nunca perder a seriedade. Não, sem tirar a prioridade, né? Sim. Mas ninguém trabalha assim. Aí, enfim, muitas coisas permanecem até hoje, né? Acompanho nas redes sociais e tal. Então, isso é ok. Agora, o que aconteceu? Quando eu saí, por mais que ele tinha visto, estava vibrando, porque os dois sócios nunca tinham. Deu mais de 174% de crescimento no faturamento. Muito bom. Pessoas felizes, saudáveis, com propósito. É contagiante. Né?
Fora assim, nós mexemos em muita coisa que precisava lá, né? De playbook, de treinamento, etc. Mas quando eu saí, eu chamei os dois, separados, inclusive, porque tem o fator social, né? Falei, olha, deixa eu te falar uma coisa, você vai me odiar. No discipulado, na igreja, eu falei, você não vai gostar. Você não vai ser bom, mas no momento, Eu né? falei, eu vou te falar, você não vai gostar, mas eu tô falando isso porque eu gosto muito da empresa, eu gosto muito de vocês. Falei, o fulano trabalha por causa disso. Mantenha ele, ainda que fosse uma mentira, que daqui 1 ano você vai erguer ele, mas mantenha ele, porque agora, pior do que não ter prometido, é prometer e voltar o cara. Falei, se você não fizer isso, eu não dou 1 mês para Ele ele vai sair. sair. Eu falei, segundo, fulana, tá lá por causa de pertencimento. Eu fui dando os nomes, ele odiou. Eu fiz para ele, falei, ó, esse é o cenário Do perfil dos seus se colaboradores. você não fizer isso aqui. Não é porque eu sou bom, Sim, é porque eu já errei você mapeou, muito. você mapeou. Tá? Esse aqui vai ser 1 mês, esse aqui 2 meses e meio se não acontecer isso, e essa aqui vai durar até uns 6, no máximo. Eu chuto 5 para ela ir em tal lugar, que era um lugar que ela queria ir, mas não conseguia sair porque ela amava onde ela estava. Tá. Pertencimento. Zé do céu. Foi os prazos que eu passei. Por isso que eu falei, profeta do caos, eu falei, não, isso é matemática simples. Ok, Cara. Tudo que a gente ok. deu para eles permanecerem foi tirado. Alguém já sair esse rompimento de igreja, sair de igreja, de alguém sair, já é um pouquinho turbulento, né? Se a base não estiver firme, mas o pessoal foi saindo no prazo que eu falei e pelo motivo que eu falei. Então, assim, hoje tenho contato, conversas, mas ficaram um pouco bravos comigo. Não bravos, mas assim... Então eles não entenderam. A mensagem eles não entenderam. No contexto, não do feedback que você deu, mas ele não entende. Porque assim, Eu acho que eu entendi o ponto que você está falando. É porque assim, não absorveu Paulo, aquilo. porque assim, ó, o que eu acredito? Tem pessoas que caminham do nosso lado e ela evolui por causa de nós. Ponto. Quando nós sai, a pessoa volta ao que eu quero. Eu tenho visto isso direto. Pessoas que eu caminhava, pá, foi, eu saía. Quer dizer, ela não entendeu. Ela não. É que assim, ó. É legal olhar esse prisma. Pra mim tá sendo interessante porque talvez, entretanto, o seu desafio não é com a equipe mais. Talvez chegou o tempo agora de você ter esse negócio seu para servir esses líderes. Ajudar esses líderes a entender o propósito que ele tem aquela empresa e quais metodologias, quais métodos, quais experiências, quais ferramentas usar. Por quê? Porque muitas vezes a pessoa, que nem no caso lá, bateu 170% a meta, tá bom. No histórico da empresa, quando bateu isso? Nunca. Então, a empresa não tem capacidade de bater. Uhum. Quem teve foi o líder, o consultor que estava lá, o head. Então, eu percebo assim, um dia um cliente falou para mim assim, ele viajou, pegou uma viagem, ficou acho que 2, 3 dias fora e me ligou para mim na viagem, depois do segundo dia. Mas o negócio é o seguinte, cara, quando eu tô lá, a empresa anda X de velocidade, 120 por hora. Por que quando eu saio anda 50? Falei, eu vou te responder. Porque a capacidade da equipe é andar 50. Porém, quando você está lá, ela anda 120 porque você está puxando. Ah, então quer dizer que a minha equipe é de 50 por hora? É. Ah, então eu vou ter que melhorar para 60, 70. Então fazer eles melhorar por si só, não porque você está puxando. Uhum. Isso faz 5 anos ou mais. Aí ele voltou e ficou como uma palavra de sabedoria, porque ele falou, agora não, Zé, eu não cobro mais o que eu quero, ou o que eu posso fazer. Eu cobro o que eles podem fazer, melhorando eles. É a descentralização. Pastores e empresários têm medo de descentralizar e perder o poder, sendo que o sucesso vai vir desse trabalho com pessoas, cada um no seu cargo, né? Isso aí. Então, Paulo, assim, até indo para a reta final, cara, você é um cara que está preparado para lidar com líderes. Você não necessariamente precisa ter um produto no meio para você comercializar. Pacota esse trem aí, foca no mercado que você deseja. Não sei se é igreja, espero que seja até corporativo, que é um mercado até corporativo, melhor para trabalhar, tal, né? Não que você não possa usar, não sei se for vou fazer uma caridade aqui e ajudar pastores, tudo bem. Mas profissionalmente foca nesses empresários que eles estão precisando. Entendeu? Desenvolvimento, esse entendimento.
Não sei se é uma mentoria, não sei se é um treinamento online, mas pensa nisso. Você não precisa de produto para cumprir seu propósito. Se ninguém falou até hoje para você, eu vou te falar. Você não precisa de um produto para cumprir seu propósito. Você só precisa acreditar que isso que você tem é remédio para esse povo aqui. Só isso. Empacota isso e vai lá ofertar isso aí, porque é sobre isso que nós estamos falando. É sobre essa história que você vai contar. Eu tenho percebido que o sucesso, para você que está ouvindo, por que eu não tenho resultado? Porque você não tem contado uma boa história. Sucesso na nossa escala da sociedade de padrão é um resultado. Você concorda? Uhum. E de fato isso é verdade. Mas se você olhar um passo atrás, eu estou estudando sobre isso. Um passo atrás, para você chegar nesse resultado da história, você está contando errada. Toda pessoa que conta uma boa história, ela vai ter resultado. Zé, me dá um exemplo. Eu comecei a fazer vídeos faz 5 dias. 5 dias diariamente eu gravo vídeo. Uhum. Pro Instagram e pro status do WhatsApp. Uhum. Os feedbacks que eu tô tendo, os comentários que eu tô tendo, fala, Zé, você é isso. Zé, você é o Zé Conexão. Zé, você é isso. Você é isso. Que são autoafirmações que então por que eu não tive resultado antes? Porque eu não aceitava o que eu sou. Eu achava que eu sou pelo que eu faço. Então você precisa ajudar esses empresários. Nós precisamos, como filho de Deus e profissionais, que é nosso ofício, mostrar para eles o seguinte: eles não são um funcionário que saiu para empreender. Grande parte dos empresários de pequenas empresas são funcionários que especializou, dominou, está empreendendo. Pode perceber, está empreendendo, mas não entendeu, não é um empresário. Ele é um funcionário, o mais caro da empresa, que toca a empresa. Ele não é um líder. E que poderia estar muito melhor. Exatamente. Então Deus deu um sonho para ele, deu um projeto, mas ele tá só com uma cabeça um pouco mais melhorada, né? Tirando um prolabore, trabalhando mais que todo mundo, centralizando tudo, e tá tudo bem. Mas eu acredito que nós temos um grande desafio, que é despertar essas pessoas para algo maior, que é o governo, né? Governar. Eu achei que era um podcast, não um tempo com Deus. Não, mas é sobre Os isso, dois, né? Paulo. Sabe, Paulo? É sobre Muito bom, isso. cara. Por isso que eu falo, eu não tenho interesse a nada, a não ser conhecer o Paulo. E o que eu estou te falando é algo que está no meu coração, que é o que eu sou. Mas E o resto é resto. momento perfeito e aula prática dos próximos passos. Minha Graças última a Deus. frase aqui, Vamos lá. vou até falar, ó, Pode falar aqui. olhando lá, uma frase que me marcou muito. Se você pode testemunhar publicamente como você teve esse sucesso, esse resultado, como você chegou lá, faça. Se você não puder contar alguma coisa, não faça. Porque Muito isso aí bom. não é de Deus, não. Muito bom. Já pensou? Se você negociou em algum momento, fez uma curvinha, um jeitinho brasileiro, não faça. Se você não pode testemunhar, Exato. é não. E vou complementar o que ele está falando. Fale tudo que está embasado na verdade. Ah, mas eu errei aqui. Exato, eu errei aqui, mas a história é essa. Isso que eu negligenciava. O problema não é o erro que você tem, que eu tenho. O problema é como você trata. Trate na luz da verdade e fale a verdade. Ah, eu cometi isso, fiz isso, mas eu dei a volta por cima. Porque as pessoas querem colocar uma capa na mentira, transvestida de verdade. Não existe, isso uma hora vai cair. E eu cheguei nessa conclusão. Não tem problema, errei, mas é sobre isso. Eu tava com um cara agora, fazendo a finalização dessa empresa que eu tô, e ele falou assim, vou fazer tal coisa, e eu não vou fazer, depois não vou falar pro meu irmão, não. Eu falei, você não tá na verdade. Não faz. Uma hora você vai estrepar, vai se estrepar. Não, entendi. Então, Paulo, queria agradecer, queria dizer pra você que você vai ter um ano... 2026 vai ser o melhor ano da sua vida até então. Amém. Tudo porque você determinou a trazer à existência o que já é seu. É seu. Você pode relutar, você pode fazer as experiências, pode ir pra lá, pra cá, mas agora chegou o tempo de você tal. E aí, eu vejo assim, sei que você tá em Curitiba, Rio Preto, passou pra lá, pra cá. Eu não sei, mas eu tenho uma impressão que se você determinar mesmo e entender o que Deus está falando nesse tempo, vai ser nessa terra aqui. Na terra da sua aflição, na terra da sua desonra, na terra do que você falou, não vai dar nada.
aqui que você vai prosperar. As portas já estão todas abertas. O que você precisa contar é essa história. Dentro do que você vai fazer, uma história legal. E não é uma persuasão. Não. É sobre isso. Você não vai ficar falando do passado nem do futuro. Você vai falar do que é agora. Entendeu? E não vai ser nem muita fala. Você vai chegar e as coisas vão acontecer. Vai se manifestar. Faz um teste nesse tempo que você está em Marília. Que você vai ver que Deus vai dar sinais para você. Muito, muito legal te conhecer. Né? Saber que você tem buscado aí. E tem algo para romper. E creio que é agora. Né? Vai romper. E esse rompimento está muito atrelado ao que você mais desejou. Salmos 37:4 fala: deleita-te no Senhor e Ele concederá com seu coração. Só que no 5 ele fala: entrega e confia, e Ele agirá. Então eu faço minha parte e entrego. Entregar não é ficar parado, não é sobre isso. Mas você acreditar que Ele está fazendo. Então Ele está fazendo. Tá? Queria agradecer. Imagina. Eu gostaria de deixar mais alguma mensagem. Teve alguma pergunta que eu não fiz, que seria importante eu fazer? Que você esperou, Zé, que eu gostaria, que eu já faço já. Não me lembro, não. Não, tá tranquilo? Foi um tempo, eu que agradeço. Um tempo, assim, isso, estar aqui já é um sinal. Muito bom. Né? Eu, na verdade, estou fazendo a minha parte, sei que Deus está fazendo a dele, estou confiando. Amém. Mas eu estou vendo sinais. Um dia antes de vir para cá, eu jantei na verdade, com um amigo meu que é o meu barbeiro ali, né? E numa brincadeira ali, Deus usou ele para falar comigo de uma forma tão forte. Sabe quando você disfarça ali? Porque eu fiquei desconcertado e a gente precisava jantar ainda. Mas eu tô vendo que ele já está completando, né? Mas eu que agradeço estar aqui. Isso aqui já é um sinal para mim. Acho que Deus, para os cristãos, Deus usou você, né? Mas juntando tudo, acho que foi importante estar aqui para entender algumas coisas também. E eu sou fascinado pelas coisas, dinâmicas de Deus, porque sempre é uma troca. Você acha que vai vir oferecer algo e você recebe, né? E fechar com isso aí mesmo, se falou se tem alguma coisa. É interessante, lembra que eu falei de Davi, que ele pergunta, devo atacar os filisteus ou não? Isso. Ele fala, cara, onde você for, eu te abençoarei, porque eu já entreguei. E você está falando de confiar, parte nossa é confiar, entregar. Nesse primeiro momento, Davi tinha que entender que ele precisava confiar que Deus já tinha entregado para ele, não sem lutar. Só que se você for ver alguns versículos depois, ele faz a mesma pergunta, só que agora de uma forma diferente. Deus responde diferente. Ele fala, Deus, e aí, e agora? No próximo ataque. Deus fala, cara, agora vou te dar uma estratégia. Vai por trás dos arbustos e dava detalhes. Muito bom. Então eu vim no caminho pensando, olha que interessante, de imediato, ou o tempo que precisar, Deus quer que você entenda essa confiança. O projeto, né, macro. Mas quando você já entendeu, que você já confiou, já entregou, aí ele começa a te dar detalhes específicos. É isso, cara. Aí você começa a ter um segundo nível de entrosamento. Você já entendeu o projeto, como funciona. Isso. Agora ele começa a falar, cara, pega teu celular, faz o seguinte, ó. Você vai fazer assim. A gente acha que não, mas existe. Existe. E outra, quando Abraão apartou de Ló, falou, pra onde você quiser ir, vai que escolhe a terra e pode ir, que eu vou pro outro lado. Pode perceber. Abraão desconectou de Ló. Nos versículos seguintes que Deus fez, manifestou a promessa. Olha para o céu, quantas estrelas. Olha para quantas areias, as terras do mar. Assim será a sua descendência. Então, existem situações que é sobre isso. É você entender que Deus, nós vamos caminhar até aqui de uma forma e vou além. Moisés, quando entrou com aquele povo no Egito, para passar aquele deserto, o povo azucrinando ele para água. Ele foi orar para Deus, Deus falou assim, bate na rocha. Bateu. Outra vez, bateu. Mas um belo dia, ele foi orar e, pai, o que eu faço? Fale com a rocha. O nosso desafio como ser humano é achar que a estratégia de ontem vai servir para hoje. O maior desafio é esse. E aí quando ele era para falar, ele bateu. Perdeu a promessa. Visualizou, não tô falando que ele perdeu a salvação, mas visualizou e não entrou na terra prometida. Então, o que eu gostaria de deixar uma mensagem pro público. Muitas vezes o resultado que você deseja
É na nova estratégia que você vai fazer. Muitas vezes você só imagina ter esse resultado com o que você fez ontem. Entrega na mão de Deus. Pai, mostra pra mim o que eu tenho que fazer. E faça o que ele falou. Mas eu tenho MBA, pós-graduação, tenho 200 anos de experiência. Ok. Mas ainda você não viu o sobrenatural de Deus. Tem pessoas tocando empresa agora, empresários tocando empresa, sem nunca ver o sobrenatural de Deus. E quando eu falo ver, é ter consciência. Muitas vezes Deus está sobejando no sobrenatural por causa das pessoas que estão envolvidas. Mas muitas vezes ele nunca teve experiência com o sobrenatural. E tá ali. E tá ali. Não, tá ali porque, cara, para ser empresário no Brasil, o cara tem que ser um cara de fé. Se não tiver fé, mas eu não conheço Jesus, mas você tem fé. Tem. E aí quando você Coragem. entende o sobrenatural, a experiência sobrenatural, aí eu acredito que aí entra outro nível. Que é o nível da dependência de Deus, de falar, pai, eu sei que o senhor está cuidando. E eu sei que eu vou fazer. Então eu gostaria também de agradecer Robson Gregorato, né, sua esposa, Aline Gregorato, Grupo Oceano Digital, que tem patrocinado esse espaço para Café com C-Level. Agradecer também meu patrocinador oficial, também, Gide Adesivos do Meri Bloomer, um dos maiores apoiadores de tudo que o Zé Conexão faz. Estamos aí caminhando há mais de 10 anos, uma empresa de adesivo, né, de Garça, que tem crescido e tem atendido aí vários estados. Agradecer também a Jaque, né, que está aí na retaguarda, servindo, agora mais a parceira dela aí que está ajudando, que possa crescer cada vez mais. E agradecer você, Paulo, por poder permitir eu ter esse momento com você. Eu tenho falado para as pessoas e tenho essa consciência. Pessoas que passam pela minha vida ou que entram na minha vida são conexões para a vida. Então você vai contar comigo. Eu sei que em momentos nós vamos servir. E é sobre isso. Conta comigo, viu, cara? Conta comigo Gratidão. para parte 2 também. Muito bom. Gratidão. Gratidão minha. Prazer imenso.